Então, vamos lá. Eu quis dar teu exemplo, Silvana, porque você falou algo que aconteceu recente, tá? Porque o que eu quero, assim, é uma atividade que eu quero propor duas ações para vocês. Primeira, a questão da gente entender que a gente tem esses alimentos como um refúgio e que realmente ele dá essa sensação de prazer porque a gente coloca neles um sentimento que a gente veio nutrindo há quantos anos? Quantos anos você toma esse sorvete para ficar feliz, Silvana? Ursinha. Faz tempo. Tempo, muito tempo. Ah lá. Então, quer dizer, como que isso a gente foi nutrindo ao passar do tempo? A gente não consegue mudar de uma hora para outra. Mas o que eu quero que vocês tentem agora é ter duas ações. Primeiro, tá? É o prazer além da comida. Vocês já pensaram nisso? O que dá prazer para vocês além de comer? Se fosse para eu ter um refúgio, para eu conseguir aliviar aquele estresse que eu estava sentindo naquele momento, aquela ansiedade, aquela agitação, qual seria o meu prazer além da comida? Que nem eu tô vendo a Vânia ali tricotando. Então, isso daí é um prazer além da comida. É algo que ocupa a mão e distrai a cabeça e a gente não ocupa a boca, né? Então, é importante isso. Para vocês terem uma ideia, eu propus essa atividade no primeiro desafio que eu fiz, isso daqui foi lá no ano passado, e a Angélica, que está no grupo, eu propus essa atividade para que cada uma tentasse descobrir uma atividade prazerosa além da comida. E ela descobriu prazer pela costura, e hoje ela usa isso como profissão. Olha que legal. Então, às vezes, a gente consegue ter prazeres que a gente não valoriza. Por que isso é importante? Porque não tem pecado nenhum no mundo tomar um sorvete. O problema que tem é o sorvete ser aquele refúgio para aquele momento difícil. Por que isso é importante? Porque se naquele dia que eu tomei o sorvete eu não tivesse plena consciência que era algo momentâneo, eu podia sentir que aquilo lá era como se fosse um fracasso. E aquilo lá poderia fazer eu desistir da dieta. Já aconteceu isso alguma vez, Silvana? Que você tomou sorvete e sentiu que tinha fracassado por algum momento e depois desistido de tudo? Sim, fracassar, sim, mas desistir, não. Tá? O fracasso, aí passa um dia mal, outro, tal, mas assim, agora também não vou fazer mais, isso não. Tá. E aí, o que eu quero combinar com vocês? Tá? Fio do bigode todo mundo agora, hein? Combinar mesmo. Quando vocês sentirem que comeu algo para aliviar esse estresse, essa ansiedade, honra isso e faz com prazer. Não faz com culpa. Culpa não ajuda a gente a evoluir. Fazer com prazer e com consciência faz a gente ter a motivação para ser ainda melhor no dia seguinte. Então, eu tô precisando, eu não vou dormir chorando porque eu não fui tomar meu sorvete, mas eu vou tomar meu sorvete, eu vou saborear aquele sorvete, eu vou ter prazer e vou ter a consciência que começou e terminou naquele momento. Cheguei em casa, a dieta volta exatamente de onde estava. Vou dar o exemplo que a Cássia falou lá da compulsão, né, Cássia? Isso tudo que eu estou falando serve muito para o seu caso de compulsão, porque toda vez que eu sinto que eu errei porque eu comi algo que eu queria naquele momento, essa sensação do erro abre a porta para a gente errar tudo de uma vez. Não é assim que acontece? Eu falo assim, já que eu comi errado mesmo, já termino o dia comendo errado. Então, isso vocês prometem para vocês mesmos? Eu quero que vocês façam esse combinado aqui no grupo agora, para que quando vocês, por exemplo, tiver nesse desespero, nessa ansiedade, for comer o que vocês estão com vontade e sentir o que fugiu do controle, vocês vão parar, respirar e falar assim, é igual Alcoólico Anônimo, só por hoje eu vou comer feliz e amanhã eu volto a fazer o melhor que eu posso. Tudo bem para todo mundo? Combinado? Tudo bem.
Agora eu quero a segunda parte, tá? O que seria essa segunda parte? Primeira é descobrir um prazer além da comida. Tudo bem? Segunda parte, pregar o desapego. O que é o desapego? O desapego é a gente tentar abrir mão de algo que a gente sabe que faz mal para nós. Então, um exemplo, a Rosângela, o café. Então, eu sei que é algo que ela tem prazer, mas o café é diferente do sorvete. Por que é diferente do sorvete? Porque o café tem o dia inteiro e em todo lugar. O sorvete já não tem. Percebe isso? Então, a gente ter aquele alimento como um apego e usar aquilo lá como se fosse um combustível faz a gente ter uma dependência química. Olha como que isso é sério, pessoal. Se a Rosana tirar o café de uma hora para outra, ela vai ter enxaqueca, ela vai ficar mal-humorada, porque é como se fosse uma droga mesmo. Então, quando eu falo fazer o desapego de algo que não me acrescenta, é nessa linha. Então, eu não quero que vocês desapeguem, por exemplo, de um chocolate, de um bolo que vocês vão comer no final de semana. Eu quero que vocês olhem com carinho para qual é o alimento ou bebida ou situação que faz você perder o controle. Percebe que uma coisa é diferente da outra, do comfort food e daquilo que me vicia? Isso vocês conseguiram entender a diferença? Alguém quer dar um exemplo aqui? Quer dar um exemplo, Rosângela? E aí eu falei do teu café. Além do café, qual é a outra coisa que você come para ficar feliz quando você está nervosa? Ah, chocolate. O chocolate é diferente do café. Chocolate eu gosto bastante, mas o café, eu não sou daquele tipo que gosto de uma xícara, que beba a garrafa inteirinha. Mas por quê? Vamos tentar pensar na questão do prazer. Olha como que é uma coisa muito interessante. Vamos imaginar passeando no shopping, aí você para na Copenhague, você fala, hoje eu vou gastar, vou tomar um café bom e chique. Uhum. Você para lá e vem uma xicrinha com tanto assim de café e um chocolatinho desse tamanho. Uhum. Eu já tomei. Quanto tempo você leva para tomar um café chique desse? Bastante tempo. Às vezes eu passo lá, vou no shopping, alguma coisa eu tomo. Aí a gente bebe com aquele golinho com medo de acabar. E como que a gente toma esse café em casa? Vai virando igual água, né? Cadê o prazer? Cadê o ritual de tomar o café? Então, isso faz sentido quando a gente pensa na questão da compulsão, que foi algo que a Cássia falou. Isso faz sentido nessa questão de tomar o café o dia todo. Se eu faço aquele momento, um momento de prazer, eu vou tomar meu café, eu vou lá, eu coloco um jogo americano bonito na mesa, aí eu pego meu café, uma fatia do bolo, aí eu vou usar o café como um acompanhamento e ter prazer um pouco. Olha como isso é importante. A gente aprender que nada é proibido, mas o que faz mal para nós é a forma como isso está introduzida na nossa vida. Olha como que isso é importante quando a gente pensa na questão da dieta. Porque o que vocês esperam de mim como nutricionista quando vocês começam o cardápio? É uma listinha bonitinha assim, isso pode, aquilo não pode. Porque é muito mais fácil vocês seguirem só o que pode e falar que a nutricionista não deixa comer o resto. Mas, e quando acabar, como que vai ser? Aí parece que abre a porteira e sai a boiada, né? Aí começa a comer, ó, tudo de novo. É verdade. Vocês conseguiram entender? Faz sentido para vocês? Alguém ficou com alguma dúvida nessa proposta? Não. Acha que vai fazer a diferença na vida de vocês essas duas atividades que eu propus hoje? 3 atividades, né? Ô, Letícia, Oi. eu acho que faz toda a diferença, porque eu já tentei fazer dieta
nutricionista, eu nunca consigo fazer, porque são aquelas dietas engessadas, né? Olha, hoje você vai comer arroz, feijão, salada e a carne. Amanhã você só pode comer arroz, feijão, um legume e um frango, sabe? Então, são umas dietas muito engessadas. E eu não... Pode vir aqui. Pode vir. Tem visita, gente. Pode falar, Vânia, eu tô prestando atenção, viu? Então, eu acho que não é legal, sabe? Você fazer uma dieta dessa, essas dietas assim, cardápio prescrito. Não sei que seja uma coisa, sei lá, uma pessoa que seja diabética, que seja hipertensa, precisa seguir uma coisa muito rígida. Mas eu não acho legal, sabe? Eu acho, parece que você está sendo forçada. Você está sendo forçada a comer só aquilo. Exato. E com você é diferente. A gente tem um cardápio extenso, uma variedade de receitas que você pode fazer. Um monte de coisa, como você disse, dura aí 15 dias na geladeira, sabe, no freezer, e aí a gente fica bem, sabe? Eu acho muito mais fácil fazer uma dieta assim do que uma dieta engessada. Desculpa, viu, gente? Tem visita aqui, ó. Mas... Oi, linda. Oi, bem. Pode falar. Olha lá, ela é a nutricionista, ó. Aqui, mamãe. É o projeto de Nutri. Então, meninas, isso tudo que a Vânia falou é muito importante e é algo que eu tenho que trabalhar. É algo que eu tenho que trabalhar, que é vocês terem autonomia. O que é autonomia? É ninguém mandar em vocês. Não é você chegar lá na televisão e ver que fulano fez dieta tal e você querer seguir. É você em tal lugar tá vendendo tal coisa e você acabar comprando porque diz que é bom. Isso é interessante porque nunca se falou tanto de dieta na vida. Você liga Facebook, o que fala lá? É o café milagroso, para morrer, né? Aí você põe aí você entra no Instagram, é a blogueira que está indicando a dieta tal. Aí você vai no açougue, é fulano falando que está fazendo tal dieta. Então o mundo inteiro só fala disso agora. E aí onde que fica a sua autonomia, a sua individualidade, para você entender o que faz sentido para você, o que importa para você. E é isso que eu quero ensinar vocês nesses 21 dias. Então, aproveitem, meninas. Usem esse tempo que vocês estão tendo aqui comigo. Colocam as dificuldades de vocês lá no grupo. Eu estou vendo que vocês estão escrevendo pouco sobre essas questões comportamentais, mas lá é voltado principalmente para isso. Porque a Aline faz o plano de treino e coloca lá para vocês. Se vocês têm dúvida, pode escrever lá para ela. Se vocês têm dúvida no cardápio, meninas, pode escrever para mim. Mas o cardápio e o plano de treino é só vocês executarem, não é? Então, nesse meio tempo, 21 dias, trabalhe o comportamento de vocês. Vocês estão se sentindo insegura? Vocês estão sentindo com compulsão? Vocês estão sentindo algum mal-estar? Escreve lá pra gente. As meninas que estão nos grupos anteriores são provas de que dividindo as dificuldades torna o processo mais leve, não é assim? Teve meninas que escreveram que não estava conseguindo, uma motivou a outra através do exemplo, então nós estamos juntas. Não desperdice esses 21 dias, tá? Então vocês gostaram da nossa sessão de hoje? Vocês vão sair mais leve, com mais foco agora no nosso tratamento? Sim, com certeza. Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Porque daqui a pouquinho já acaba os 40 minutos de novo. Eu queria só que você... Posso falar? Claro. Eu queria só que você repetisse as 3 dificuldades. Eu marquei aqui, eu vou falar, mas aí você me corrige se estiver errado. Certo, pode falar. A dificuldade do que eu tenho de fazer, a dificuldade do que eu tenho de comer,
descobrir um prazer, né, além da comida e desapegar algo que faz mal para mim? Exato. Então, Qual a primeira que eu fiz uma dúvida que eu já anotei, mas eu não. Você já tinha falado um pouco. Ó, é assim, a dificuldade é o quê? Vocês vão anotar quais são as dificuldades que vocês têm para se manter em dieta. Então, pense em tudo, meninas, tudo. É questão financeira, é o marido que não quer comer tua comida, ou é você que não tem tempo para cozinhar. Você vai anotar todas as dificuldades. Para cada dificuldade, você vai tentar pensar como se você fosse a tua vizinha que chegasse e te desse uma solução. Porque quem olha de fora consegue ver melhor do que quem está dentro da situação, não é assim? Então, você vai propor uma solução para aquela dificuldade. E aí, eu quero que vocês pensem qual é a ação que você tem que ter para que aquela solução ocorra. Então, eu vou dar o exemplo da Annalise. Eu tenho dificuldade de comer verdura. O que ela fez? Ela foi lá e colocou um programa, ela começou a se organizar para comprar a verdura e ter a verdura disponível, já deixar higienizado e se comprometeu a fazer ela mais bonita para que aquilo lá chamasse a atenção dela e ela tivesse vontade de comer a salada. Então, o que eu quero que vocês entendam? A solução foi ela comprar e deixar limpinha. Mas qual foi a ação dela? Foi ela deixar essa salada bonita para que ela tivesse a vontade de comer. Então, percebe que uma coisa está ligada com a outra? Que não adianta eu ver a solução, que é o que acontece aqui no grupo, meninas. O problema de vocês é o que comer. Aí vem a Nutri e fala, você tem que comer isso. E aí, quem que depende da ação? A ação de quem? Nossa. Sua. Isso, exatamente. Então, quer dizer, a dificuldade era o que comer, eu apresentei a solução, mas vocês vão ter que ter a ação. E isso é para todos os outros problemas que a gente conversou. A segunda atividade de hoje é tentar pensar num prazer além da comida. Pode ser em relação à atividade física, fazer uma corrida, uma caminhada, os treinos que a Aline está passando, ou pode ser costurar, pode ser meditar, pode ser rezar, qualquer coisa. Mas é aquilo que você pensa assim, quando eu estiver ansiosa, é viável eu fazer isso para eu poder compensar em vez de eu procurar comida? Porque eu não posso pensar assim, tipo, é correr? Se eu tô ansiosa 10 horas da noite, eu vou pôr o tênis e sair correndo que nem louca na rua? Hã? Não. Vocês estão percebendo que isso é importante? Então, o que eu quero que vocês pensem? O que me relaxa? Eu vou tomar um banho quente ouvindo uma música. Pronto. Isso é um prazer além da comida. Não gastou um centavo a mais, não precisou sair de casa e você já canalizou a tua energia de uma outra forma para que você passasse aqueles 5 minutos de euforia. Que era o tempo de você ir lá e comer um pacote de bolacha recheada que você nem ia perceber que tinha comido, tá? E o terceiro é praticar o desapego, que é tirar da tua vida aquilo que você sente que te vicia. Exemplo, um refrigerante, uma bebida alcoólica, ou, por exemplo, o café, como a Rosângela falou, ou um exemplo, uma farofa, que tem gente que só come com farofa, então não tem problema de comer num domingo uma carne assada com farofa. O problema é meu vício ser só comer com farofa. Entenderam essa diferença? Uhum. Sim. Sim. Então, de 0 a 10, vocês vão sair melhores hoje da nossa conversa quanto? Vamos pensar. Não precisa falar 10 para agradar a Nutri, tá? Mas eu quero que vocês pensem friamente. 0 a 10, quanto que isso tudo que a gente trabalhou fez sentido para vocês? 7. Hã? 7? 7. Muito bom. Faz aí para mim, para eu ver, ó. 7, 8, 10. Sim. Ó. 7. Tá. E aí, para quem não fez sentido, depois escreve no grupo por que não fez sentido, o que faltou para vocês conseguirem entender isso, fazer, assim, aquilo que precisava tocar mais em vocês, tá?
porque as nossas sessões, meninas, eu vou evoluindo de acordo com o que a gente vai trabalhando no grupo, tá bom? Então, nosso tratamento aqui não é engessado, porque eu preciso trabalhar com vocês as dificuldades que vocês têm e não aquilo que eu acho que é legal. E isso daqui eu tô trabalhando porque foram as dificuldades que eu vi que vocês tiveram desde sábado até agora, tá? Então, nossa conversa de quarta que vem vai depender do que acontecer de hoje até na próxima quarta, tá bom? Tá bom. Então, lembrando, a Aline, domingo, vai ter a sessão com vocês, para que a gente faça atividade física junto com ela. Então, no domingo, usem uma roupa confortável para a nossa sessão, esteja num ambiente que dê para vocês fazerem um exercício, porque é a oportunidade que ela tem de ver a gente se movimentando para corrigir, às vezes, alguma postura, algum movimento que a gente está fazendo de forma inadequada, tá? Tá bom. Então, a gente pode finalizar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ô, Letícia, eu fiz o bolo de frutas, né? Eu fiz e comi hoje. Amanhã eu posso comer de novo, não tem importância, né? Não, sem problema algum. Aquele cardápio, meninas, eu trouxe como proposta para vocês terem opções e ver possibilidades onde a gente não tem. Então, por exemplo, você tem um cardápio lá com esqueminha. Então, segunda é ovo, terça é frango, quarta é frango, quinta é carne, sexta é carne. Então, assim, é para vocês começarem a condicionar. Aí vocês estão sem opção de receita, você corre lá e já vê a receita que está disponível. Para que vocês não fiquem todos os dias na mesma coisa, tá? E aí, que nem nós vamos estar juntos por 21 dias. Então, vocês vão ter tempo para comer receitas novas semana que vem. Então, não tem problema de repetir, tá? Olê, Oi, Lu. a gente pode usar a farinha integral? Pode sim. Pode. Aí pode ser a farinha de arroz integral, porque ela é sem glúten, ou a farinha de trigo integral, mas ela tem glúten. Isso é uma orientação que eu faço para que vocês entendam a diferença, tá? Vocês viram que no cardápio tem bastante receita sem glúten? Alguém reparou nisso? Por quê? Sim. Por que vocês acham? Porque é moda? Não, porque o trigo, tá? Por lei, ele tem que ter adição de ferro. E essa adição de ferro pode alterar o funcionamento do intestino. E como vocês estão começando um programa de emagrecimento, o intestino de vocês tem que estar bonitinho. Então, por isso que quando a gente exclui o glúten, a gente não está excluindo só o glúten, a gente está excluindo esse componente que tem na farinha de trigo também. E aí a gente consegue ter uma nutrição melhor da parte intestinal. Então, isso é interessante, não para que vocês tenham medo de comer glúten, mas essa fase de limpeza, de desintoxicação do teu intestino faz diferença para que a gente tenha uma absorção adequada dos nutrientes, tá? Então, não é uma exclusão total, porque tem receitas que tem o trigo, mas é interessante que vocês façam também essas receitas sem, até para que vocês se abram para o novo. Porque a gente tem esse preconceito, né? Tipo, sem glúten é sem gosto, é sem graça. Quem que fez a torta de sardinha aqui? Foi a Letícia e mais alguém, eu não lembro quem mais foi. Mas a receita da torta de sardinha, por exemplo, é sem glúten. E as meninas adoraram, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Olê, o glúten, ele também, né, segundo os estudos aí, quando a gente não está bem emocionalmente, quando a gente está com ódio, com raiva, ele também inibe muito esse sentimento dentro da gente, né? Então é bom a gente evitar quando a gente está com essas angústias, com tristeza, porque, segundo os estudiosos, ele deixa a sua alma mais pesada, ele inibe a luz, né, que a gente tem. Isso é dentro da medicina tradicional chinesa, Lu. É muito legal. Isso. Eu tento unir dentro da terapia tradicional, da medicina tradicional, muitos conceitos da medicina tradicional chinesa. Tanto é que no grupo anterior a gente fez bastante trabalho de meditação, respiração e uso das ervas também. Então, para entender um pouquinho melhor, isso tem a ver com a questão da medicina tradicional chinesa, mas tem a ver com a medicina ocidental também, que é o quê?
Quando a gente altera a função intestinal, não tem um intestino bem nutrido, que vem principalmente por esse consumo excessivo de farinha branca, que vem a questão do glúten, a questão desse sulfato ferroso que está ali presente, tem um eixo chamado intestino-cérebro. Então, essa linha faz com que eu tenha sintomas depressivos e de ansiedade. Então, Ana e Michele e a minha mãe que gosta do pão e do salgado, por exemplo, essa farinha acaba nutrindo de forma inadequada o intestino, fazendo uma sinalização contrária para o nosso cérebro, assim como o doce também pela questão do pico de glicemia, tá? Mas como a gente está falando do glúten, tem essa relação sim, viu, Lu? Então tem pelos dois âmbitos, a questão medicina tradicional chinesa e a questão da medicina tradicional mesmo, tá? Vocês sabiam disso? Não. E é por isso que a gente tem o quê? A necessidade desses alimentos e gera uma compulsão e gera os sintomas posteriores, que são os sintomas de depressão, né? Então, a gente vai de extremos, aquela depressão, euforia, ansiedade. Aí a gente não sabe se tem depressão ou se é ansioso, porque é duas coisas totalmente inversas, mas que a gente sente ao mesmo tempo. Alguém tem mais alguma dúvida? Ô, Letícia, a farinha de arroz integral é diferente da farinha de arroz comum. Porque a questão da farinha de trigo integral ou a branca é como se fosse o trigo. O que muda? Aqui a gente tem o grão, tá? E aqui a gente tem a casca. Quando a gente fala integral, ela é moído com a casca e o germe que fica entre o grãozinho e a casca, tá? Então, por isso que a gente tem um benefício maior, porque no germe tem a questão das vitaminas do complexo B e o grãozinho, que é o carboidrato, ele não vai ter pico glicêmico porque tem a fibra da casca. Então, percebe que isso é diferente? A mesma coisa que acontece com a farinha de trigo integral, tá? Então, é melhor usar sempre a farinha, no lugar da farinha de trigo, mesmo que é integral, é melhor usar de arroz integral, ou tanto faz. A de arroz ou a de trigo, sendo integral, tanto faz. Então, meninas, vou falar um pensamento meu, Letícia, tá? Você não tem nenhum problema com glúten? Faz rodízio. Não precisa ser um ou outro. Por quê? Nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim. Isso daí tem que fazer sentido para vocês. O que eu quero mostrar? Quando a gente pensa num arroz integral, o arroz integral tem a casca. A casca fica próximo do solo, que tem arsênico, que esse metal pesado intoxica o nosso corpo e isso pode me trazer consequências sérias, inclusive infertilidade. Então, o que eu quero que vocês entendam? Não é porque o trigo tem glúten que ele vai me fazer mal, eu vou morrer porque eu estou comendo ele, ou vai me dar crise de ansiedade. O que faz mal é o excesso. Se a gente comer uma fatia de pão e um pedaço de bolo no dia, vocês comeram trigo quantas vezes ao dia? Duas vezes. Se eu só comi 2 vezes numa quantidade pequena, isso daí vai alterar minha função fisiológica, minha função emocional num estado crítico? Não. Então é aí que a gente precisa ter o equilíbrio. Então eu não quero que vocês coloquem nenhum alimento como ruim. Esse daqui não pode de jeito nenhum por causa disso. Não pode naquele momento. Se você está com crise de ansiedade e sabe que comer esses alimentos ricos em glúten piora, naquele momento você não come. Se você tem algum problema intestinal, que você tem sensibilidade ao glúten, não come. Mas se você não tem nada de nenhum problema de saúde, a gente ser exposta a isso faz o nosso corpo aprender a digerir melhor e aprender a reagir a esses sintomas. Então, por isso que eu tenho muita, assim, eu sou muito firme nessa questão de não precisar fazer exclusões. A gente faz o quê? Equilíbrio. Por isso que nem eu expliquei aquela hora para Viviane, do grão de bico, né, Viviane? Se a família quer comer o feijão, ok.
mas vamos comer um dia o grão de bico, um dia lentilha, para que a gente seja exposta a outros alimentos que trazem outros nutrientes. Por exemplo, quando eu penso no feijão, a forma que ele é armazenado, o feijão em específico, tem a formação de micotoxinas. Essas micotoxinas é aquilo que faz no nosso intestino parecer uma ebulição, que começa a ter formação de gases. E aí é onde a gente pensa assim, então vou tirar o feijão da minha vida. Não precisa tirar. Faz um rodízio. Come um dia feijão, um dia o grão de bico, um dia lentilha e outro dia volta o feijão. Então, às vezes a gente conseguir entender que o que faz mal é ser a mesma coisa todo dia e ser aquilo em grande quantidade é o que faz a gente entender o princípio da nutrição, que é uma dieta variada, equilibrada e colorida. Percebe que isso é o que a gente tem no cardápio de vocês? Sim. Meninas, está acabando o nosso tempo. Eu fiquei muito feliz de ver a sala cheia hoje. Olha que delícia. É um pouquinho tarde, mas eu acho que é mais interessante a gente fazer nesse horário, porque é um horário que todo mundo pode participar. Porque eu percebi que o dia que a gente fez às 7, nos outros grupos, não era todo mundo, porque estava um fazendo janta, outro fazendo a criança dormir, dando banho, nananã. Então, se a gente puder deixar de quarta-feira às 9, já fica um compromisso para vocês já organizarem a rotina. O que vocês acham? Ótimo. Ótimo. Muito bem. Então tá. Então, fiquem bem, meninas, e vamos que vamos, hein? Eu quero que vocês prometam que não vão desistir. Não deixa, gente, a dificuldade falar mais alto do que o objetivo de vocês. Se tiver dificuldade, grita no grupo. Pelo amor de Deus, grita lá, Letícia, socorro. Meninas, o que vocês fizeram para melhorar isso? Nós estamos todo mundo junto, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então tá. Então, um beijo, meninas. Beijo, boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.